possível uma outra instituição, que a FAI tem esse conceito modular, né? Já em 2000, quando eu fiz a minha especialização na FAI, a gente tinha essa questão dos módulos, então isso vai permitir que com alunos de outras áreas, com outros interesses, possam fazer uma disciplina de Lean Manufacturing, né? Então, eu acho que essa demanda é uma coisa muito forte, né? Eu também, além de ser profissional da indústria, também ministro algumas aulas e tenho dado aulas para profissionais da área da construção, da área de serviços, de telefonia, aulas de Lean Manufacturing e os mesmos conceitos, eu costumo brincar com o pessoal, a mesma aula, se você preparar uma aula de Lean Manufacturing diferente para um profissional da produção do que para um profissional de serviço, é porque você não está entendendo os conceitos mais básicos, os princípios do Lean Manufacturing. Então, tudo que serve para produção serve para serviços e para outras áreas também. Então, essa experiência acho que é bem importante. Né? E que vocês vão falar mais sobre essas experiências, vão detalhar mais para o nosso público a partir do segundo bloco. Com certeza. Agora, eu vou deixar então no ar a primeira questão norteadora do nosso programa, que vem a ser algo sobre a produção enxuta. Então, o que é a produção enxuta, que já foi citado aqui pelos nossos convidados? Configura-se como um novo pacote de técnicas de análise e de práticas de gestão ou é um novo paradigma produtivo? Uma revolução na cultura e na forma de organizar a produção. Então, vamos deixar no ar para que você, telespectador, possa refletir um pouquinho durante o nosso intervalo e os nossos convidados vão analisar a partir do segundo bloco. Já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FAI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos com o segundo bloco do nosso programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais. O tema de hoje, gestão de produção e Lean Management. Vamos perguntar então aos nossos convidados sobre a questão norteadora que deixamos ao finalzinho do primeiro bloco, que tem a ver com o que é a produção enxuta. E configura-se como um novo pacote de técnicas de análise e de práticas de gestão ou é um novo paradigma produtivo? Uma revolução na cultura e na forma de organizar a produção. Então, vamos lá, Zé Vicente, o que vem a ser a produção enxuta em primeiro lugar? Então, vamos lá. O nome produção enxuta, isso é importante da gente ter em mente, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, nós vamos ver como é que é a produção enxuta na Toyota, né? A Toyota é o grande modelo de produção enxuta, só que a Toyota não tem produção enxuta, porque não existe esse nome lá, né? Então, assim, o nome produção enxuta foi um nome dado, né, por um pesquisador do MIT, que hoje é o principal, vamos dizer assim, teórico, né, da área de produção enxuta, que é o James Womack, né? E ele era o chefe de pesquisa de um grupo, né, de pesquisadores do MIT que fez um extenso, vamos dizer assim, o primeiro grande trabalho de pesquisa para entender, vamos dizer assim, as causas do sucesso da indústria japonesa, né? Ali a partir da década de 80, né? Principalmente causando aí grandes impactos, né, no desempenho da economia americana. Então essa pesquisa foi feita na indústria... No Japão, exatamente. Japonesa, na indústria japonesa. Uma comparação entre a oriental e ocidental. Exatamente. E quando ele encontrou tantas diferenças, né, entre a prática da indústria japonesa e a prática da indústria ocidental, ao encontrar essas diferenças, ele buscou um nome. Ele tinha que dar um nome para aquilo, né? Eu tenho que dar um nome. Aí dá Lean Production, pronto. deu um nome, né? Por que é Lean Production? Porque usa-se, né, menos recurso, menos material, menos tempo, menos tudo. Então, por isso é Lean. Pronto. Aí ele deu esse nome, resolveu dar esse nome. Na verdade, assim, eu costumo dizer que o nome, ele acaba conduzindo a uma imagem equivocada da produção enxuta, do Lean Management, do Lean Production. E por quê? Porque ele dá uma ideia, né, com Lean, que é enxuto, ele dá uma ideia de custo apenas, né, de redução de custo, de otimização de produtividade. Enquanto, na verdade, né, se a ideia é que a produção enxuta, né, que o paradigma enxuto,
venha substituir o paradigma da produção em massa, né, ou paradigma fordista, taylorista, né, se é essa a ideia, né, na verdade, fica difícil dizer que é um sistema que reduz custo. Porque a produção em massa, ela surgiu justamente como um sistema redutor de custo, um sistema otimizador de recursos. Sim. Então, veja, a grande variável que muda da produção em massa para a produção enxuta, a grande variável que muda é a característica do mercado a ser atendido, né? A produção em massa surge para atender um mercado crescente por bens padronizados, sem variedade, que não tinham mudança, né? E que tinham que ser cada vez mais baratos para viabilizar cada vez mais gente comprando produtos. Essa era a realidade quando surgiu o paradigma fordista e taylorista e a produção em massa se tornou, vamos dizer assim, a forma correta, né, de se produzir. O modelo, né? O modelo correto de se organizar a produção, vamos dizer assim, o One Best Way taylorista aí. Ok, isso seria o correto naquele momento. O que é a produção enxuta, então? Vamos lá. É uma resposta, né, a uma mudança no ambiente. Ou seja, o que a produção tem que fazer hoje? Mudou, né? O ambiente começou a mudar e a indústria ocidental, por exemplo, não respondeu a essa mudança. A indústria ocidental continuou com as formas de organizar e as formas de produzir do fordismo e taylorismo. E o que aconteceu? O mercado demandando cada vez mais variedade, uma substituição cada vez mais frequente de produtos, né? Aquele sistema, aquele paradigma não sabia lidar com isso direito. Resultado, prejuízo para as empresas. Mas tem uma situação interessante, que no início, né, essa ideia do Lean veio da Toyota, né? Sim. Mas veio um pouco antes, que veio da família, que é a Toyota, a família Toyota, sim, na indústria têxtil, onde Sakashi Toyoda, ele foi desenvolvendo equipamentos de teares, buscando a melhoria. Então ele já tinha uma ideia de melhorar, focando em produtividade, reduzir custos, aproveitamento da mão de obra. E quando o seu filho, Kishiro Toyoda, vamos assim, vislumbra o mercado, ele vai, na verdade, para os Estados Unidos para patentear essa máquina desenvolvida por ele e o pai dele. E ele vê aquela série de veículos, carros, e falou, esse é o futuro. E eles investem, então, na indústria automotiva. E ele tinha uma noção de que, para eles competirem, eles tinham que operar, digamos assim, usando o recurso adequado. Conhecido como a filosofia de just-in-time. É isso que o Kishiro Toyoda. E ele vai desenvolvendo um sistema de produção se baseando muito na Ford. Exato. Inclusive que eles visitavam a Ford porque era o modelo. Sim. Era o que dava certo. E o modelo existente naquele momento. Exatamente, o modelo existente, mas um modelo de uma organização que tinha muito dinheiro já no momento. Que tinha uma estrutura e tinha capital para sustentar aquela máquina gigantesca. E eles foram vendo que eles não tinham toda aquela condição e foram construindo um sistema, adaptando o Jidoka, o sistema de automação de Sakashi, com o Just-in-Time, né, de Kishiro, que vai desenvolvendo o processo produtivo. No entanto, após a Segunda Guerra, tem toda a crise japonesa e Kishiro delega, né, ao seu primo, Henry Toyoda, assumir a presidência da organização. E um gerente industrial que atuava junto, acabou se destacando muito, que foi Taishi Ono, os dois combinam essa ideia do just-in-time com o Jidoka, da automação inteligente, automação com toque humano, e vão buscando construir dentro da realidade deles, do contexto de mercado deles, que eles não tinham toda aquela demanda que uma Ford e uma General Motors tinha, não tinham todo o recurso. Olha, nós não temos dinheiro para comprar tantos equipamentos. Como que a gente pode produzir, então, com o que nós temos? Então, por uma necessidade de sobrevivência, porque Kishiro Toyoda delega um desafio para a Toyoda. Vamos superar o mercado ocidental, só que com poucos recursos. Aí inicia a construção do sistema de produção que ele se estabilizou depois de 20 anos. Ele começa entre final de 49 e início de 50, com as iniciativas de Taishi Ono, baseado nesses modelos existentes e criado pela família Toyota. Sim. E ele vai se fortalecendo após 20 anos. E o mercado só reconhece esse sistema, só começa a entender esse sistema na década de 70, final da década de 70, após a crise do petróleo. Porque até então as organizações ocidentais estavam muito bem, produziam bem, os custos eram repassados, o ganho de escala conseguia encobrir essa série de custos, e aí o mundo começa a estudar
o que essas indústrias orientais fazem para que no momento de crise eles lucrem. E, e aí entra a pesquisa que foi desenvolvida exatamente. nas indústrias japonesas. E um ponto importantíssimo, né? A crise do petróleo, ela foi o grande driver, o primeiro grande driver na indústria automobilística, foi o primeiro grande driver da variedade, porque você tinha que ter um jeito, né, de continuar produzindo aquelas banheiras, né, os grandes carrões, né, para atender a um público, né, a um público que queria os carros luxuosos e grandes e tal, mas ao mesmo tempo você tinha que ter toda uma linha de modelos, né, mais econômicos, etc., voltados para a classe média. Então, assim, o mercado americano, as três grandes americanas, começaram a ter que lançar esses modelos com uma frequência maior, com uma variedade maior, né, e isso, né, fez com que o sistema não se mantivesse lucrativo. O Japão pós-guerra, ele de alguma maneira, ele antecipou, né, aquela realidade lá de baixo volume e altíssima variedade, que era a realidade da Toyota e dos outros fabricantes na década de 50, né? Aquilo ali antecipou o que viria a acontecer em escala muito maior a partir da década de 70. Exatamente. Lembrando até um pouco antes, né, no começo a gente tinha o sistema artesanal de produção, né? Aí você tinha muito aquela questão do artesão fazendo um produto específico para o seu cliente, com uma relação cliente-fornecedor muito forte, e isso tinha grandes benefícios. Quando se foi para o sistema taylorista e fordista, se foi para um outro extremo. Então, quando a gente olha isso de uma forma mais abrangente, a gente percebe que a produção enxuta agora ela está trazendo, de novo, para uma situação intermediária, onde você consegue ter os benefícios da produção artesanal, da relação com o cliente, da produção customizada para o cliente, e ter os mesmos benefícios fordistas da produção em escala, com alta produtividade, mas juntando essas duas coisas. Então, na verdade, quando a gente olha assim ao longo de todos esses anos, né, o que está acontecendo agora é se buscar realmente uma situação de equilíbrio novamente, porque se foi para um extremo que também não era tão interessante do ponto de vista do cliente, principalmente. O cliente podia comprar qualquer carro, desde que fosse o Ford preto. Então, nesse momento, a gente viu, peraí, não é isso que a gente precisa. E o que a gente precisa também não é o que o sistema artesanal lá do passado também oferecia, que era um produto customizado, mas difícil, inacessível. O tempo também, né? Então a gente precisa das duas coisas juntas. E aí como é que nós vamos fazer isso funcionar? E aí é que entra realmente a manufatura enxuta, para buscar esse espaço de equilíbrio e esses pontos positivos dos dois modelos. E como se dá essa aproximação com o cliente novamente? Tentando deixar essa mais próxima, essa relação. A aproximação da produção com o cliente é o fato de você não trabalhar com grandes estoques, você trabalhar com modelos que o mercado está buscando, com flexibilidade, você poder ajustar a tua linha de produção, se adaptar ao que o cliente quer, produzir. Numa linha de produção, você não precisa produzir lá o carro do modelo A vida inteira e depois de 6 meses mudar para o B. Você está produzindo o A, depois o B, depois o C, o A, o que o teu cliente está pedindo. Né? E aí eu acho que essa aproximação com o cliente dentro da produção enxuta aconteceu de uma forma muito mais interessante, né? Com mais flexibilidade, com mais inteligência no sistema. E realmente foi um resultado que está dando muito certo e que parece que não é simplesmente, né, um método ou uma caixinha de ferramentas. Sistema, né? Então, até no momento, nós podemos chamar, então, na indústria automobilística, que nós estamos no momento da produção enxuta, é isso? Eu diria no momento de transição, né? Porque justamente um dos grandes obstáculos da transição é justamente a compreensão do que é a produção enxuta. Exatamente. Porque, veja, eu acho que a exposição tanto do Everton quanto do Márcio foram muito precisas, porque mostraram exatamente aquilo que eu falei com uma frase, eles explodiram e detalharam, né, com uma história, com 2 histórias aí interessantes. Né? Ou seja, na verdade, assim, a ideia da produção enxuta com baixo custo, né, um jeito de reduzir custo, não é isso. Né? Não é isso. A ideia é o quê? É justamente eu conseguir ter um custo similar ao da produção em massa, com uma customização, com uma proximidade, com produtos, com uma variedade menor também, similar à da produção artesanal. Né? Ou seja, então eu consegui juntar os dois mundos. A produção artesanal é aquela coisa, é o carro exatamente como você quer, só que tem 3 pessoas no país que podem comprar.
né? Aí a produção inacessível. Inacessível. Produção em massa, né? Não, é um carro preto, né, de um jeito só. Todo mundo pode comprar, mas ninguém quer mais, todo mundo já não aguenta mais. Quer dizer, todo mundo quer no momento que não tem, o primeiro, né? Mas depois, eu sempre brinco, né? Imagina o cara que o modelo o Ford T, ele foi preto igualzinho de 1912, antes da linha de produção ainda. Sim. De 1912 a 1928, ele foi igualzinho, sem mudar. Imagina o cara que trocava o carro, ele ficava com mais de 50% dos veículos do mundo eram Ford T. Era um Ford T. E aí o cara trocava, imagina o cara trocava o carro dele, né? Aí ele chegava no outro dia na casa do amigo dele, né? Todo feliz com um carro novo, aí ninguém falava nada, né? Tipo, trocou de carro? Não, era igual. Mas quem sacou essa demanda do mercado foi Sloan, a General Motors. Buscar trazer diversidade, variedade de cores, o carro vermelho, né, que virou uma sensação. Mas até retomando um pouquinho, ligando com a questão norteadora, e a sua questão, né, sua pergunta sobre o ramo automotivo, se está no momento Lean, e o Márcio comentou uma coisa interessante, que no primeiro bloco, que, por exemplo, a determinada empresa tem um sistema X de produção. Está demorando um pouquinho, mas as empresas estão entendendo que o sistema Toyota de produção, que é onde originou, claro, a Honda teve uma participação gigantesca, e infelizmente é pouco estourada, tal, mas aonde originou tudo isso, as empresas querem implantar o sistema Toyota. Mas o sistema Toyota é o sistema da Toyota, com a cultura Toyota e algo que foi desenvolvido durante muitos anos, e não em 2, 3 meses ou 3 anos, como muitas empresas querem um resultado. Então as empresas estão começando a entender e estão buscando construir seus sistemas de produção, utilizando de técnicas, princípios do Lean. E aí construindo o seu sistema, porque são realidades diferentes. Uma organização brasileira tem uma realidade diferente de uma organização europeia, que é diferente da oriental. Para transplantar uma cultura empresarial. E essa questão, e a característica do profissional é diferente. A característica do profissional brasileiro, a própria Toyota, quando instalou-se no Brasil, precisou de apoio do Taiichi Ohno para implantar algumas técnicas que não conseguiam, que já para eles eram básicas. Tem uma adaptação. Já, por exemplo, a Ford de Camaçari, que é um exemplo hoje para a Ford dos Estados Unidos, tem gerado resultados que são, vamos dizer assim, exemplares para a Ford americana, que há muitos anos atrás era um modelo.